Olá, queridos. Tudo bem com vocês? Continuamos aí quase um mês de quarentena. E eu tenho conversado com bastante gente, tenho visto bastante gente falar, comentar a respeito de medos e dúvidas que acabam nos afligindo nesses dias, né? Nesses tempos em que a gente vê tanta notícia, a gente percebe tanta coisa acontecendo ao nosso redor, muitas delas que são desagradáveis, que são preocupantes e algumas pessoas até angustiadas com tudo isso. Amigos queridos nossos, parentes, pessoas próximas que não estão sabendo lidar com essa situação toda, que não estão conseguindo ter muita esperança sobre o dia de amanhã, sobre o que vai dar certo. E isso tem me levado a pensar um pouco sobre isso, o que diz a palavra a respeito disso, em quem eu posso depositar as minhas esperanças, as minhas angústias, sabendo de que esse consolo que vem do Espírito Santo de Deus possa me ajudar a lidar e atravessar esses dias difíceis de incerteza e de quarentena. E eu me lembrei de uma mensagem que eu preguei na igreja há um tempo atrás, chamada O que nos impede de ver Deus em tempos difíceis? O texto que eu compartilhei na época está lá em Mateus capítulo 14. E eu gostaria de ler e relembrar com você alguns desses pontos que nos fazem não perceber Deus em meio às dificuldades. Olha só, Mateus capítulo 14, a partir do verso 24, diz assim: Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas. Então, os discípulos estavam passando por uma tempestade aqui. É curioso essas analogias que a gente faz quando Jesus e seus discípulos passam por tormentas, por dificuldades no meio de tempestades. E é exatamente o que nós estamos vivendo hoje em dia. Uma tempestade, seja ela econômica, seja ela na questão da saúde, por causa desse vírus, mas nós estamos vivendo uma tempestade. E ele continua assim. Então, os discípulos, junto com Jesus, estavam lutando contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Então, Jesus não estava no barco junto com eles, mas Jesus veio até eles andando sobre o mar, andando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram, cheios de medo. A primeira coisa que nos impede de ver Deus agindo no nosso meio, nas circunstâncias, em momentos como esse, é o medo. O medo é, como diz o texto aqui, aterrorizante. O medo paralisa. O medo nos faz enxergar trevas em tudo. O medo nos faz ser pessimistas em absolutamente tudo. Então, eles não tiveram a capacidade de enxergar Jesus aqui, mas eles viram um fantasma. O texto diz então que eles ficaram aterrorizados, cheios de medo. Imediatamente, o texto continua no versículo 27. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: Não tenham medo, coragem, sou eu. Primeira coisa que Jesus nos diz nessa hora é: não tenham medo, tenham coragem, eu estou aqui, eu estou junto com vocês. Verso 28. Então Pedro gritou: Se é realmente o Senhor, olha só,
se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. A segunda coisa que nos impede de ver Deus é dúvida. Olha só que Pedro viu Jesus andando sobre as águas, acha que é um fantasma, fica morrendo de medo. E quando Jesus diz, não tenha medo, sou eu estou aqui, Pedro tem dúvida. Ele diz, se é mesmo o Senhor. Às vezes a gente vê uma luz no fim do túnel e acha que é o trem. E acha que as coisas vão piorar. Entenda, Jesus está conosco. Ele disse que Ele estaria conosco até o fim, pelo teu Espírito, pelo seu Espírito Santo. Creia nisso. Não deixe que a dúvida te cegue. Não deixe que a dúvida faça com que você não consiga enxergar as ações de Deus no meio disso tudo. Verso 29, Jesus diz assim, venha, respondeu Jesus. Então Pedro diz para Jesus, se é o Senhor mesmo, então me diga que eu vá até o Senhor. Jesus diz para ele, pois bem, venha. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas, o verso 30 começa com o mas. Esse mas atrapalha a nossa vida. Diz assim, mas, quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou. A terceira coisa que nos faz, que não permite que a gente veja Deus agindo no nosso meio, é o foco nas coisas erradas. Pedro começou a andar sobre as águas, ele desce do barco e caminha em direção a Jesus. Mas, quando ele percebe que as ondas não pararam, que o mar continuou agitado e o vento continuou forte, ele começa a afundar. Às vezes a gente até consegue dar alguns passos em direção a Jesus. Às vezes a gente até consegue manter o foco em Jesus por um tempo. Mas quando a gente percebe que as coisas ao redor continuam do mesmo jeito, a gente fraqueja. E o foco volta todo para as circunstâncias outra vez. Então a gente percebe que a primeira coisa que atrapalha da gente ver Deus agindo no nosso meio é o medo, a segunda coisa é a dúvida e a terceira coisa é o foco nas coisas erradas, é o foco nas circunstâncias. Quando a gente está no meio da tempestade, nós estamos no meio dela, o conselho que eu tenho para te dar é: não tenha medo, Jesus está conosco. Não tenha dúvidas, Ele disse que estaria. Mantenha o foco nele, somente nele, e caminhe em direção a Ele. Esse é o meu conselho, essa é a minha palavra para mim e para você. É Deus falando comigo e com você nesse dia, nessa semana. Vai dar tudo certo. Eu creio em nome de Jesus, porque Ele está conosco. Por causa dele eu não temerei. Por causa dele eu não vou ter dúvida. E por causa dele o meu foco, os meus olhos estão fitos somente nele, que é o autor e consumador da minha fé. Amém? Quero orar por você e por nós. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que nos enche de alegria e gozo, que nos enche, Deus, da paz que só vem do Senhor e na certeza, Deus, de que esse medo não tome conta do nosso coração, de que a dúvida seja lançada fora e que o foco seja totalmente em Ti. Esse é o nosso desejo, Pai, em nome de Jesus. Amém.